tarde, senhores, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Finanças segundo os Princípios de Deus. Hoje nós vamos entrar na parte técnica. Até agora nós vimos falando de princípios da Palavra de Deus sobre o assunto e hoje nós queremos entrar na parte técnica em efetivo. Então, como princípios gerais de finanças, nós vamos trabalhar alguns conceitos em vocês para que a gente possa começar a entender o que é o funcionamento. Os conceitos na parte financeira não são meramente uma terminologia, uma questão de semântica. Eles têm muito a ver com a prática que se adota. Então, se você assimilar o conceito e conciliar isso com a sua prática, você começa a transformar a forma como você lidar com finanças, tá bom? Nós temos a tendência, como bons brasileiros, de achar que toda teoria é um saco e que a prática é o mais interessante. Você não consegue construir uma prática efetiva sem a determinado nível de teoria. Por quê? Teoria é conhecimento. Vocês lembram que eu citei em aulas passadas um texto de Provérbios 24, onde ele diz que com sabedoria se edifica uma casa, com entendimento ela se consolida e com conhecimento eu encho suas recâmaras, os seus quartos, com toda sorte de bens deleitáveis. A sabedoria é a capacidade que nós temos, só relembrando, de praticar aquilo que nós conhecemos. Hoje, muitas pessoas acreditam que o fato de conhecerem faz elas saberem. Isso não é verdade. E é por isso que existe tanta doença psicossomática hoje. As pessoas assistem um vídeo no YouTube e têm a certeza que agora elas sabem fazer determinada coisa. Na hora que vai fazer, não dá certo. Para que você consiga operacionalizar um conhecimento, você precisa de entendimento. E entendimento se adquire com relacionamento. Raríssimas são as pessoas, e nenhuma pessoa faz isso com todas as áreas da vida, em que elas conseguem conhecer e botar em prática e ver bons frutos. Talvez o Jonathan tenha em alguma área específica uma competência, um dom natural que ajude ele a fazer isso. Mas esse dom geralmente vai variar do Luan, vai variar do Ian, vai variar da Adri, da Thay. Então nós precisamos entender o seguinte, o normal, quando não há um dom natural em determinada área, é que eu, tendo conhecimento, eu me relacione para que eu adquira entendimento para transformar aquilo em sabedoria. Quando eu completo o ciclo, eu vou obter bom resultado. Ainda tem um quarto elemento, que nós vimos lá atrás quando nós falamos dos princípios judeus para a geração de riquezas, que é aprender a ouvir conselho. Os planos, quando expostos aos conselhos, obtêm êxito, têm bom êxito. Mas o homem que anda sozinho acaba entrando em fracasso. Então a gente vai trabalhar conceitos agora para alimentar vocês de conhecimento e com entendimento, através da mentoria que vocês buscarem, vocês vão conseguir transformar isso em sabedoria. Praticando essas coisas, eu consigo mudar meu contexto de vida. Houve um dever de casa, vocês lembram? Vocês fizeram? Tá todo mundo anotadinho? Um dever de casa? Tá em andamento? Muito bem. Isso aí. Vocês não vão precisar me apresentar isso, tá? Mas eu aconselho que vocês sejam proficientes na prática para vocês conseguirem obter bom resultado. Senão não funciona. Nada que é só teoria presta. Assim como é só prática, dá mais certo do que só teoria. Mas ainda assim, em algum momento você encontra um entrave. Nós não podemos desconsiderar o empirismo e a ciência. A ciência é o conhecimento que se acumula e se transmite. Então, boa parte daquilo que conhecemos hoje, nós não descobrimos. Outros descobriram, registraram. Isso se tornou conhecimento praticado, testado e nos foi transmitido. O empirismo é quando você, por experiência natural, por experimentação, pratica alguma coisa e você percebe que ela dá certo. Quando você alia ciência e empirismo, você tem um ótimo resultado. Então vamos lá, conceito. Princípio. O princípio pode ser definido como a causa primária, o momento, local ou trecho em que algo, uma ação, um conhecimento tem origem. Então, por exemplo, o princípio da gravidade é uma lei. Sabe o que quer dizer lei? Lei não é o que está escrito e você tem que obedecer. Lei é o que é inevitável. O nome usado para lei, nesses textos legais que nós chamamos, na verdade foi uma adequação, uma analogia. O nome disso era norma. Existe uma norma, existe uma regra. Não pisar na grama. Se você pisar na grama, tem uma multa. Cascavel tem uma norma pública, municipal, que diz que se você deixar o seu terreno crescer muito mato, você vai ser multado. As pessoas deixam e aparece a plaquinha lá, terreno multado. Certo? Isso é uma norma. Aí os homens, para dizer que não pode desobedecer, botaram o nome disso de lei. Mas lei é, por exemplo, gravidade. A lei da gravidade, ó. Testaram? Comprovado? Eric, tudo bem. Seu argumento é muito bom, mas eu não acredito na lei da gravidade. Ok, sai voando então. Estamos no terceiro andar, só você sair voando. Adianta não acreditar na lei da gravidade? Adianta não concordar? Não, porque essa lei é relativa. Sai voando. Se você abrir a janela e sair voando, aí eu acredito.
que a lei é relativa. Mas isso não acontece, então isso é lei. Não interessa se você sabe, se você não sabe, se você conhece, se você não conhece, se você... Não interessa. Lei é lei, tá bom? O princípio é isso aí, é onde a lei se originou. A lei, ela trabalha com um conceito inicial. O princípio, ela trabalha no preceito. É o que gerou a lei. Um dia, segundo conta a história científica, um homem estava sentado lendo um livro, debaixo de uma árvore, caiu uma maçã na cabeça dele. E aí ele percebeu, ele não criou, ele percebeu a lei da gravidade. Eu lembro de professores meus que falavam que fulano de tal criou a lei da gravidade. Quem criou a lei da gravidade foi Deus quando criou todo o universo. E vocês sabem, uma pergunta interessante. A gravidade é uma lei terrestre ou em todo o universo, em todas as galáxias existe gravidade? Não sabem? Sabem? Pode chutar? Pode chutar. Terrestre, porque fora da galáxia não tem nada caindo. Ela é universal, é questão de massa. Ela é universal. Pra você ter uma ideia, uma estrela se forma por causa da gravidade. Existe uma quantidade de poeira cósmica, grãos de terra, de poeira cósmica, pedaços de meteoritos e tal. E aí passa um cometa perto. Quando passa esse cometa perto, ele gera uma perturbação. E aí provoca um círculo. A gravidade, no espaço sideral, no nada, começa a convergir todas aquelas partículas para o centro. Só que isso acontece numa velocidade tão grande que há uma fusão de gases ali. O gás hélio e o gás hidrogênio se fundem e começam a operar sobre aquelas partículas. Quando faz isso, nasceu uma protoestrela. E aí ela começa a fazer a força contrária. Aí você tem agora a força da perturbação causada gerando um movimento. E outra força gerando um movimento contrário. Um aperta de fora para dentro, o outro aperta de dentro para fora. E a quantidade de pressão que uma estrela sofre diz respeito à longevidade dela. Quanto mais pressão ela sofrer, desse para dentro para fora, mais vida ela tem. Pensa numa coisa, se isso não tem um sentido filosófico sobre a nossa vida também. Às vezes a gente fica mal com coisas ruins que nos acontecem, com pressões que a gente passa. Mas a quantidade de pressão que você sofre na sua vida torna você mais duro, mais rígido, mais forte, mais sensível. Então, eu como pai, como mãe, quanto mais eu facilitar a vida dos meus filhos, eu vou gerar gente fraca. Gente que não suporta a pressão. Percebe isso? Eric, eu quero aprender a ser mais forte. Qual é o caminho? Deixa vir pressão. Aí tem gente que não sabe o que pede a Deus, né? Fala assim, Deus, me faz mais forte. O que você tá pedindo? Mais pressão. Vai vir. Essa é a oração perigosa, a oração que Deus ouve. Não é porque Deus gosta de dar pressão, é porque Deus quer te fazer forte. Eu fico pensando, não vou me dar pressão não, eu vou ficar um homem fraco. Vou ficar uma pessoa fraca. Não vou suportar as provações que vão vir. Porque provação, mano, sempre vem. Não interessa se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, se você é bom, se você é ruim, todo mundo vai passar a provação. Perrengue, dificuldade. Se tem uma coisa natural da nossa existência, é a dificuldade. Quanto mais eu me exponho, mais casca grossa, a gente diz lá no Sudeste, mais casca grossa você fica. Quanto mais eu me privo das tribulações, das dificuldades, menos força, menos casca grossa eu tenho. Então, por exemplo, na idade do Ian, você chega e fala assim, Ian, vai lá fora, meu filho, vai capinar o terreno. Aí o pessoal passa e fala assim, meu Deus, uma criança, tadinha. Percebe? Então, a pressão que Deus permite que nós soframos é uma pressão que a gente suporta. Deus não é louco, Ele não põe a gente numa pressão que vai nos matar, Ele nos ama. E Ele faz isso para que eu me torne mais forte. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o conhecimento dessa verdade e com o entendimento, isso acontece através do relacionamento, transformar isso em sabedoria. E aí eu vou crescendo na força. O princípio é isso. O princípio é quando você entende o conceito ou até o preceito. É aquilo que aconteceu antes do conceito ser estabelecido. Antes da lei da gravidade ser estabelecida como tal, com esse nome, uma maçã caiu na cabeça de alguém. Esse foi o preceito. É importante conhecer o conceito? O princípio? É. Mas é importante também conhecer o preceito. Por quê? Melhor do que conhecer é o saber como as coisas funcionam. Se não a totalidade, a maioria de vocês fala assim, como é que faz para eu crescer financeiramente? Eu quero ter a minha independência financeira, eu quero construir uma vida digna, sem me aproveitar de ninguém, sem prejudicar ninguém, mas eu quero construir uma vida digna e ter o mínimo de dignidade para mim e para minha família. Como faz para acontecer isso? Isso é desejar saber como as coisas funcionam. Porque vocês têm a sensação de que parece que existe uma forma de fazer as coisas que dá certo e tem uma forma que não dá certo. Tem pessoas que falam assim, você fala dessas coisas porque você é contador. Quantos contadores quebrados vocês conhecem? Tem muitos, não tem, Adri? Então não é estudar na faculdade que me ensina isso. É o conhecimento que, aplicado ao entendimento, gera em mim sabedoria e aí bons frutos. Vamos lá trabalhar mais um conceito. Além de princípio, nós precisamos entender a receita. O que é receita? Receita é todo ganho obtido por uma pessoa física ou jurídica.
como fruto do desenvolvimento de uma atividade produtiva. Todo ganho, quando eu produzo uma horta em casa e eu tenho alface, isso é receita. O fato gerador do tributo é a receita. Já repararam isso? Mas antigamente, quando não havia moeda tanto em circulação, o fato gerador era a receita. O boi que eu criava, o lucro que eu tinha na minha operação, o pão que eu fazia, o milho que eu colhia. Então, tudo que você faz, todo ganho que você tem, que é fruto do desenvolvimento de uma atividade produtiva, é receita, certo? Ganho, rentabilidade, patrimônio, tudo isso são tipos de receita. Certo? Receita não é quando você ganha dinheiro. Receita é qualquer ganho que você tenha. Perspectiva econômica tem a ver com macro, com patrimônio. O total do comportamento patrimonial de uma pessoa é a aplicação da riqueza. Eu gosto de falar uma tese sempre pela antítese também. Existem duas perspectivas, econômica e financeira. Perspectiva financeira é quanto de liquidez eu tenho. O que é liquidez? É quanto dinheiro eu tenho na mão para poder fazer o que eu bem pretender. Como é que se mede alguém milionário? Pela liquidez ou pelo patrimônio? Pelo aspecto financeiro ou pelo aspecto patrimonial? Não precisa me responder não, pensem nisso. A perspectiva econômica tem a ver com o aspecto patrimonial. Então, quando a Thay tiver um patrimônio de R$1 milhão, ela já é uma milionária? Eu conheço pessoas que ganham 30 mil, têm um patrimônio milionário. Mas uma pessoa que ganha 30 mil reais pode ser definido como milionário? Tem que avaliar. A perspectiva financeira tem a ver com o micro, a liquidez, disponibilidade imediata de recursos para a geração de riquezas. O que gera riqueza com mais facilidade? O que eu tenho disponível na minha mão ou o que eu tenho que pode se transformar em recursos? Na opinião de vocês. O que eu tenho disponível. O que eu tenho disponível na minha mão gera riqueza com mais facilidade. Que é mais líquido. É mais líquido, é liquidez. Então vocês vão ver aqui nós temos um bando de contadores, né? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando você vê o balanço patrimonial, o regime que define a ordem das contas no balanço patrimonial é o regime de liquidez. Então o que é mais fácil de virar dinheiro para o que é mais difícil. Então vocês vão ver lá, primeiro item do ativo, circulante, caixa. O que é caixa? Caixa é quanto dinheiro eu tenho guardado dentro da minha gaveta. Isso é o caixa. Segundo item, banco. Está à minha disposição no banco. Terceiro item, aplicação financeira. Créditos que eu tenha porventura a receber. Depois, bem resumidamente, depois vem aplicações de longo prazo. Longo prazo que, teoricamente, excederia 360 dias. Aplicação de longo prazo hoje deve ser mais do que 3 anos. O conceito está mudando por causa da dinâmica do mercado. Aí depois eu tenho riscos que eu tenho a receber ou não receber para deduzir disso tudo. E por fim eu tenho o meu ativo imobilizado. Investimentos, aplicações de longo prazo lá no meu ativo, terrenos, carros, maquinário. Tudo isso é a aplicação da minha riqueza. Isso diz respeito ao meu aspecto econômico. Da metade para cima você vai ver aquilo que é de disponibilidade imediata. Eu posso pegar e aplicar ele. Capital de giro está onde? Dentro da disponibilidade imediata ou dentro do passivo do endividamento bancário? Deveria estar na minha aplicação imediata. Capital de giro deveria ser o dinheiro que eu tenho disponível na minha conta para girar o meu negócio. Aí o que o brasileiro inventou? Olha que maravilhoso. O brasileiro pega aquele dinheiro, compra um Corolla e vai no banco pegar um produto chamado capital de giro, que na verdade é um empréstimo a mais de 10% de taxa. Quanto de lucro efetivo final uma empresa no ambiente do Brasil tem? Vocês já pararam para pensar? Uma empresa para dar mais de 8% de lucro, ou é um negócio muito bem estruturado, ou é um negócio ilegal, venda de droga, prostituição, aí dá lucro, muito lucro. Então eu apuro meu lucro e descubro que eu tenho de lucro final 7%, e eu pego um empréstimo de capital de giro a 10% de taxa financeira. Para onde foi meu lucro? Eu comecei a quebrar, percebe? Então, não considerar a diferença entre a perspectiva patrimonial e a perspectiva financeira me quebra. Éric, mas isso se aplica na empresa. Não, isso se aplica nas nossas finanças também. Se eu começar a monitorar o lucro, como eu administro o lucro nas minhas finanças pessoais, esses princípios são totalmente aplicáveis. Mas eu preciso ter material para análise, nós vamos chegar lá. Vamos lá, custo. Custo é todo gasto feito por uma pessoa física ou jurídica no desenvolvimento de uma atividade produtiva que esteja necessariamente vinculado ao objetivo ou produto principal. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade econômica que me gera recursos. Eu sou empresário. Tudo que eu tiver de gastos que esteja vinculado à necessidade de produzir aquilo que eu vendo, seja serviço, mercadoria, o que for, é custo. Então, por exemplo, analisando nossa vida pessoal, eu tenho o meu orçamento pessoal.
Aí eu trabalho numa empresa, eu trabalho na Copavel. O que é custo para mim? A minha formação da área técnica que eu participo é custo para mim. O veículo que eu uso, ou o meio de locomoção que eu uso para chegar até a empresa é custo para mim. A alimentação que eu gasto para me manter em pé trabalhando na empresa é custo para mim. Tá claro isso? Então isso é custo. E a despesa? A despesa também é um gasto, mas ela é feita por uma pessoa jurídica no desenvolvimento de uma determinada atividade produtiva. Ela não está vinculada à obtenção do produto. Um exemplo claro. Qual é o nosso produto aqui na Diáconos? Prestação de serviço, de assessoria. E contabilidade, certo? Contabilidade para nós é um custo ou é uma despesa? O que vocês acham? Está vinculado à nossa necessidade de produzir o nosso produto? Não. Para nós, a contabilidade é uma despesa. Eu não preciso do meu setor de contabilidade para me produzir o serviço que eu tenho. Agora, a equipe do setor de contabilidade é custo ou é despesa para mim? É custo. Eu preciso do intelecto da minha equipe de contabilidade para entregar o serviço que eu me proponho a entregar. Agora, a contabilidade da business não é um custo, é uma despesa. Ela é importante? Sem dúvida. Consegue haver gestão sem contabilidade? Não, mas ela não é custo, ela é despesa. A administração, Gladys é o nosso gerente administrativo na business. A administração é um custo ou é uma despesa? É uma despesa. E a parte comercial, a parte de vendas, é um custo ou é uma despesa? No nosso caso, é um custo. Porque se eu não vender, eu não entrego o meu produto, entendeu? É um gasto que eu tenho que está vinculado diretamente à minha capacidade produtiva. Outro conceito, plano financeiro e econômico. É a capacidade de identificar as fontes de geração e aplicação de riquezas disponíveis. Eu quero fazer um plano financeiro e econômico para mim. Então, primeiro passo, você precisa identificar as fontes de geração de riqueza, financeiro, e aplicação de riqueza econômico, de forma a construir sustentabilidade na estruturação de um plano de ação para potencializar e multiplicar os recursos. Então, recurso precisa ser multiplicado. Eu preciso gerar com minhas finanças e aplicar com o meu patrimônio de forma a gerar mais riqueza. Quer aplicar isso na vida pessoal? O cara começa a trabalhar. Primeira coisa dele, sonho da vida dele, é comprar um carro. Ele está gerando riqueza ou aplicando riqueza? Está aplicando riqueza. Essa riqueza que ele aplicou vai gerar mais riqueza ou vai gerar despesa? Vai gerar despesa. Se ele depende do carro para trabalhar e o carro vai aumentar as finanças dele, aí ele precisa saber quanto que o meu carro vai aumentar. Meu carro vai fazer subir a minha remuneração de R$ 1.500 para R$ 2.500. Ótimo. E qual é o custo que esse carro vai me trazer? R$ 300. Então eu estou tendo um ganho líquido de R$ 700. É uma ótima ferramenta. Eu comprar um carro, quero botar o som. Aí bota o som de um carro mais caro do que o carro, já viu? Rodar a chave na praça ali, vai para o São João, fica rodando a chave no dedo. O cara compra um carro, vai para o São João, fica rodando a chave no dedo, para quê? Para arrumar uma namorada. Aí ele casa com a namorada. Ele está aplicando riqueza ou gerando riqueza? Depende. Se ele pegar uma mulher parceira que trabalha com ele está gerando riqueza. Se ele pegar uma gastadora que está a fim de realizar o sonho da vida dela, ele vai aplicar riqueza. E aí ele engravida a menina. Aí vem gêmeos. E ele está gerando riqueza ou aplicando riqueza? A forma como eu crio meus filhos, eu estou multiplicando geração de riqueza ou gerando neles um herdeiro que vai consumir a riqueza? Manos, o assunto finanças e economia é mais espiritual do que a gente pensa. Deus precisa de dinheiro. Igreja tem alguma coisa a ver com dinheiro? Nada. Mas esse assunto é profundamente espiritual. Porque sabe qual é o problema? Se você não entender isso aqui, você vai continuar sendo governado pela vontade de ter dinheiro. Mas se eu entender como isso funciona, o sistema não me domina mais. Quais são os sintomas de alguém que o sistema domina? Não consegue parar de gastar. Mas eu ganho pouco. Olha, se você ganha pouco, que é o suficiente para você comer, aí eu concordo com você. Mas se você ganha R$10 a mais do que você é necessário para você comer, você já tem um potencial de geração financeira. E ouçam com carinho o que eu vou falar. Você só está onde está por sua única e exclusiva responsabilidade. Se você não entender isso, você quebrou um dos princípios da geração de riqueza, que é a responsabilidade individual. Eu começo a gerar riqueza quando eu entendo que eu sou o único responsável por estar onde eu estou e como eu estou. O plano financeiro e econômico, então, é a capacidade, é a estratégia que eu defino para a minha vida, para, primeiro, identificar minhas fontes de geração e aplicação de riqueza.
Para que eu faço essa análise? Para aumentar as fontes de geração e reduzir as fontes de aplicação. Porque se aqui a metodologia para eu gerar mais riqueza, quanto mais eu aplicar, menos eu tenho para gerar riqueza. Então, se eu ganho R$ 1.800, R$ 2.500 ou R$ 50 mil, o princípio é o mesmo. E olha, eu conheço caras que ganham R$ 50 mil e só aplicam riqueza. E vive endividado, sem dormir. Eu conheço homens que ganham R$ 1.800, alimentam esposa e filho, têm uma vida tranquila sem dever um centavo a ninguém. É possível? É. Se você entender que o mundo não existe para que você tenha conforto, pronto, você resolveu o seu problema. O mundo não gira em torno de mim. E a grande missão da humanidade não é tornar a minha vida mais fácil. Em resumo, eu tô nessa sozinho. Uma vez eu tive uma crise de melancolia, estava conversando com um grande amigo meu, eu falei com ele assim, cara, parece que eu tô sozinho. Aí ele falou, olha rapaz, demorou pra você perceber, você tá mesmo. Mata a bola nos peitos e vai pra cima do gol, porque você tá sozinho, bacana. Sabe o que isso faz? Isso não traz mágoa, isso traz força. Você fala, cara, é verdade. O fato de eu perceber que eu estou sozinho me dá força, inclusive, para eu não deixar as pessoas sozinhas. Lembra que nós falamos de 4 virtudes cardeais? A virtude da fortaleza é isso. Foi difícil construir sozinho? Foi. É bom ficar sozinho? Não, mas diversas vezes nós estamos sozinhos. Agora, quando você vence isso, aí você descobre que existe em você força para você estender a mão. Ou falar, deixa eu te ajudar, velho? Eu já andei nesse caminho, hein? Aí, tô produzindo no outro riqueza. Qual riqueza, Eric? Uma riqueza moral, onde o outro não vai mais se sentir sozinho. Não é bom isso? É. E aí, quando a gente corrige o nosso coração nesse sentido, você olha para a sua vida e você vê que ao longo da sua caminhada, diversas vezes Deus colocou pessoas para que você não se sentisse sozinho. Você só estava sozinho porque você é tapado, tapada. Quando eu corrijo a minha tapadice, eu descubro o caminho. Outro princípio geral. As partes de um plano financeiro e econômico. Falamos sobre um plano, né? O plano financeiro e econômico se divide em 3 partes. Primeiro, o orçamento. Depois, controle. E, por fim, gestão. Então, a gente fala assim, Gladstone, você faz orçamento doméstico? Eu faço, traz lá para mim. Aí ele traz uma planilha de Excel. Quando muito habilidoso, ele traz uma planilhinha de Excel com todas as entradas e saídas dele. Tem uns cara de pau que traz um caderninho anotado só assim, entrou tanto, saiu tanto. Aí você olha para o que está no caderno e você fala assim, uai, cara, você está ganhando 5 mil aqui, seus gastos são 3.500, por que você está apertado? Não sei. E o cartão de crédito aqui, você gastou com o quê? Não sei. Não é que o meu mentor manda em mim, quem manda em mim é a minha planilha. Estou com vontade de comer uma linguicinha com a minha esposa na praça. Ah, que legal, mas justo, é digno, não é? Vamos ver se a planilha deixa? Ó, planilha sábia. Eu posso ir na praça comer uma linguicinha? Aí você ouve aquela voz gutural de dentro da planilha. Não! Olha a sua coluna de conta para pagar. Dívida. Isso tem a ver com aqueles princípios que nós falamos também de amar a correção. Se eu quero fazer o meu próprio bem a qualquer custo, eu nunca vou amar a correção. Se eu devo dinheiro à Adri e eu saio para comer um cachorro quente, eu estou roubando da Adri. Tem como alguém prosperar roubando os outros? Não. Como que você vê aquela questão do Robert Kiyosaki, que ele fala do pagar-se primeiro, né? Não é só ele que fala. O T. Harv Eker, ele também fala a importância do pagar-se primeiro, porque se coloca pressão em você, de modo que você vai arrumar um jeito de pagar a quem você tem que pagar. Né? Aí, nesse caso, como você... Começa com esse entendimento aqui, Luan. Eu preciso avaliar o quanto eu tenho para geração de riqueza e quanto eu tenho para aplicação. Se eu sou o problema da minha vida financeira, eu morri, mano. Quebrei. E geralmente o problema tem porque justamente eu não pago a mim primeiro, eu não me pago primeiro. Eu me pagar primeiro não é eu ter uma quantidade que supra a minha vontade. E é esse o engano que as pessoas têm. Eu acho que eu me pagar, eu já vi muita gente ler aquele livro do Kiyosaki e tem um entendimento errado. Não, então eu preciso me pagar. Então fazer tudo que eu gosto, tudo que eu amo e depois eu pago minhas contas. O que acontece? Quebra. O conceito que o Kiyosaki está explicando sobre se pagar, eu vou reduzir a minha realidade à necessidade. O que é necessidade? Comer, vestir, dormir. Eu vou reduzir a minha necessidade, a minha aplicação, até que haja sobra financeira. Aí é prioridade. Primeiro eu preciso restaurar o meu bom nome. Sem bom nome não vai haver geração de riqueza. Isso a gente faz pagando conta. Uma coisa que eu acho que ajuda, pelo menos eu tenho feito bastante, é essa questão do se pagar, para não se quebrar também, né? Você planejar a questão da planilha, né? Que você falou, a planilha de fato ajuda muito. Eu fiz um curso do Gustavo Cerbasi há um tempo atrás e ele disponibiliza uma planilha. Aí tem diversas distribuições, né? Porcentagem. Mas eu sigo uma, não sei se você aconselha, né? Eu sigo uma que é tipo 20%, aliás, 10% pagar, 65% dívida. Aí tem algumas
algumas assim, né? Você deve ter... Sim, eles dão umas referências para gestão, né? Mas, por exemplo, a planilha que eu vou usar para começar a análise, ela pode ser no caderninho. Quanto entra, quanto sai. Primeira coisa é quanto sai ser menor do que entra. Porque é insano você gastar mais do que você ganha. Um exemplo, uma vez um amigo conhecido meu veio até mim e falou assim, cara, eu sei da sua habilidade financeira, eu sei que você ajudou muita gente e eu tô encrencado, velho. Você pode me ajudar? Posso, cara. Pega todas as suas contas junto com sua esposa, põe na planilha e traz pra mim. Beleza, vamos lá. Eu vou dar números fictícios aqui. Ele ganhava R$ 1.200 e gastava R$ 1.800. Primeira despesa, ração de cachorro, R$ 120. Eu falei, mano, primeiro passo é a gente cortar aquilo que é cortável, tá bom? Tá bom. Ração do cachorro, R$ 120. Você não ganha pra ter cachorro. Aí ele falou assim, olha, vou falar um negócio com você bem claro. Nos meus cachorros ninguém mexe. Tá bom, então. Fechamos o computador. Aí ele ficou na minha cara, mas ele vai continuar não? Não. Quando você estiver realmente disposto a mudar, você me procura. Porque se eu continuar agora, eu vou perder o seu tempo e o meu. É muito caro meu tempo. Tô querendo mandar na vida dele? Eu tô querendo matar os cachorros dele fazendo linguiça? Só que ele pediu ajuda, cara. Ele falou assim, eu preciso de ajuda. Então, se você não está disposto a se pagar, ou seja, a baixar o seu custo pessoal a ponto de você tornar viável a realidade financeira que você tem, você nunca vai sair da realidade financeira que você tem. Acreditem, manos, mais de 50% das demissões que acontecem dentro das empresas, o processo é assim, eu não mantenho a minha vida dentro da faixa que eu deveria manter. Isso gera insatisfação. Eu vou discutir com o meu patrão. Mas eu já estou abalado emocionalmente, psicologicamente com a administração financeira, então eu não consigo produzir o quanto eu gostaria, embora eu acho que o que eu faço valeria muito mais. E um dia eu trabalhei 10 anos com fiscalização, funcionário de uma autarquia federal chamada Conselho Regional de Contabilidade. Um dia eu acordei e falei assim, meu Deus, se eu consigo gerar riqueza para os outros, por que eu não estou gerando para mim mesmo? Mas é que eu fiz, levantei a poeirinha, bati, falei, pessoal, estou indo cuidar da minha vida, muito obrigado pelo tempo que a gente trabalhou junto. Não é? Se eu não acho que estão me valorizando, rapaz, vai construir sua vida. Quer me ajuda? Eu ajudo você, mas vai construir sua vida. Agora, faça de uma forma correta, de uma forma planejada, estruturada, né? Não vai igual um louco. Uma outra vez eu recebi um rapaz que tinha acabado de se formar na área de Direito e o plano de vida dele era montar uma consultoria. Eu falei, em qual área? Na área tributária. Quanto tempo você trabalhou? Não trabalhei, mas eu estudei o tempo todo para isso. Quem vai chamar você para trabalhar para ele? Fazer uma consultoria tributária se você nunca trabalhou com isso? Não, é porque meu conhecimento é diferenciado. Como? Dentro da área tributária, qual é a sua especialidade? Não, é toda a área tributária. Não conseguiu emprego, mano. Não conseguiu um cliente. Nem conseguiu emprego. Depois de um tempo ele mudou de área e foi trabalhar no escritório. Qual era o conselho para ele? Cara, entra pro escritório, ganha pouco, fica uns 10 anos trabalhando e adquire know-how, se torne o melhor na área que você tiver. Aí você vai ter um nome. Quando você tiver um nome, você vai pro mercado e fala assim, pessoal, olha só, a partir de agora eu tô ajudando as pessoas a resolver problemas nessa área. Ah, não tenho esse tempo todo. Eu quero me casar e quando me casar eu quero já ter minha empresa de consultoria. Tá bom. É assim que as coisas acontecem? Não. Ele construiu a frustração dele, não construiu? É a mesma coisa. Eu preciso ter uma atividade, eu preciso ser o melhor no que eu faço, a ponto das pessoas terem necessidade de vir me perguntar. Quando eu tiver isso, eu vou até o mercado e falo assim, gente, pensa num cara que é bom em determinado assunto, sou eu. Vocês querem consultoria? Eu tô começando, alguém vai falar assim, cara, você vai precisar me provar que você é bom. Então tá bom, então eu vou te dar uma consultoria de graça, beleza? Beleza. Pô, se o cara gostar, ele me contrata. Eu tive um cliente, eu trabalhei 14 anos de consultoria, eu tive um cliente que foi um contrato de 14 anos. Era do meu amigo, a empresa, e um dia no almoço de domingo eu falei com ele assim, rapaz, por que você tá pagando tanto ICMS? Por causa disso. Rapaz, você não sabe que tem um incentivo fiscal aqui no estado do Espírito Santo chamado Compete. Você poderia pagar 1% só. Como? Você está pagando 12% porque você quer. Você podia pagar 11, economizar 11 e ficar com 1. Não, cara, você tá enganado, isso não existe não. Eu falei, então tá bom, então me paga R$500. Hoje, assim, R$500. Eu faço o contrato pra você e boto sua empresa nisso, tá bom? Tá bom. E depois? Não, depois eu não tem que pagar nada, não. Aí fizemos. No terceiro mês que ele economizou 11% de ICMS, ele falou assim, Eric, vem cá, vamos assinar um contrato aqui, eu quero que você... Não precisa, cara, assinar contrato. Não conseguiu, compete? Não consegui, mas eu quero que você me ajude agora. Eu quero que você supervisione minha contabilidade, faça tudo pra mim. O nome disso é know-how. Know-how você não adquire estudando. Você adquire aplicando o que você estudou. Estudo é importante, mas se for aplicável. Daí a importância de você poder estudar trabalhando junto. Você vai conhecendo as áreas de especificidade. Quando o cara não entende isso, ele é a aplicação da riqueza que quebra a gestão financeira dele mesmo. Pagar a si mesmo, tem a ver primeiro com eu representar o menor custo possível para a minha geração de riqueza. É aí que nasce o conceito.
Aí eu preciso considerar uma outra realidade. Eu não posso desejar gerar uma geração de riqueza tão grande que eu inviabilize a mim mesmo. Por exemplo, eu monto um escritório de contabilidade. Eu preciso de pessoas trabalhando para mim. Eu preciso de energia e material de expediente. Aí para gerar mais capital de giro eu paro de pagar energia. Não pago internet. Eu vou conseguir trabalhar? É a mesma coisa. Então tem que ter um senso assim. Eu tenho o mínimo necessário para que eu possa me apresentar. Algumas áreas de especialidade vai exigir de mim uma apresentação pessoal. Então roupa é custo. Outras áreas não, mas algumas áreas são. Quando eu me paguei, se eu reduzir a minha exigência ao que é necessário, não ficar fazendo a minha vontade, aí eu começo a ter liberdade para aumentar minha liquidez. Liquidez, mano, é potencial de geração de mais liquidez. O sonho do brasileiro há 20 anos atrás era ter sua casa própria. Isso está mudando. Muitas pessoas hoje falam assim, para que eu vou ter uma casa própria? Eu pago R$ 1.500 de aluguel e acabou meu compromisso. Para que eu vou ter carro? Eu pago R$ 1.200 de aluguel em vez de pagar uma prestação. Não pago PVA, não pago manutenção, fica tudo por conta da locadora, muito melhor para mim. A hora que dá um problema, eu ligo para a locadora, eles mandam um carro novo, muito melhor para mim pagar. Isso aqui, ó, é você entender o que é aplicação, o que é finança. Tem alguns princípios básicos universais, princípio da restrição, princípio da poupança e princípio da prudência, e princípios estratégicos, princípio da entidade, continuidade, utilidade e legalidade. Então esses nós vamos parar aqui na exposição dos princípios. O princípio da restrição é a capacidade que eu tenho de me pagar. Eu reduzir a mim mesmo, o meu custo, a fim de que eu torne a minha situação financeira viável. Mano, não existe crescimento sem isso, então não dá para fugir dessa regra. Você lembra da lei da gravidade? Toda saúde financeira começa com eu dizendo não para mim mesmo. Ah, mas tô com vontade de comer uma pipoca. Hoje não dá para comer pipoca. Só que eu não devo esperar que alguém fale isso para mim. Eu falo isso para mim. É mais fácil de aguentar. Quando a gente fala não pra gente mesmo, é mais fácil de aguentar quando os outros falam não pra gente. Princípio da poupança. Poupança, manos, não é algo que deva existir só por existir. Não faz sentido eu ter uma poupança porque pode acontecer alguma coisa ruim. Eu estou gerando um ambiente necessário para coisa ruim vir. Poupança nós temos porque nós temos um alvo. Quero comprar uma casa, monto uma poupança. Quero comprar um carro, eu monto uma poupança. Entendeu? Isso é poupança. Não, para que você tem a sua poupança? Não, eu tenho uma reservinha. Porque vai que eu pego alguma doença. Fica tranquilo, a doença vai vir. É sério, cara. No dia que o mal vier, eu me preparo. Eu combato ele. Mas, enquanto isso, eu tenho uma estrutura financeira que me dá o suporte para eu progredir. Outro princípio é o princípio da prudência. O princípio da prudência, ele ensina que, na dúvida, eu vou usar o menor valor para a receita e o maior valor para a despesa. Então, eu vou sempre esperar gastar mais do que eu imagino que eu vou gastar e ganhar menos do que eu imagino. Eu vou trabalhar para isso não acontecer. Eu vou trabalhar para ganhar mais do que eu imagino que eu ganho e para gastar menos do que eu imagino que eu ganho. Mas eu vou me preparar no meu planejamento, no meu orçamento, eu vou me preparar para gastar mais e para ganhar menos. Eu vou prever pior cenário e vou trabalhar pelo melhor cenário. Consegue separar isso? E às vezes a gente começa a se preparar para o pior cenário e deprime. Tem que ter cuidado com esse negócio. E é normal isso acontecer nas primeiras vezes. Só que eu não posso ficar prostrado. Daí a importância de a gente ter uma rede relacional que nos ajude a sair dessas sinucas de bico que a gente entra. Porque não tem jeito. O dinheiro mexe com as nossas emoções. Por quê? Dinheiro, para o ser humano, não é só uma questão de suprimento mais. Ninguém acorda de manhã preocupado se vai ter comida para o almoço. Pessoas que estão trabalhando, que estão estabilizadas, ela não se preocupa se vai ter ou não comida. Mas ela gostaria de fazer um monte de coisa que ela não pode. Ela gostaria de aparecer que é uma coisa que ela não é. Isso gera problema. Só que isso quebra a pessoa emocionalmente e vai gerando quebras consecutivas, inclusive financeiras. A precipitação no gasto, a falta de prudência nos gastos, quebra finanças. Me impede de fazer um monte de coisas que eu gosto, afeta toda a minha cadeia de saúde. Então começou pendurando o chapéu onde não alcança. O princípio da entidade é muito simples. A identidade da minha geração de riqueza é diferente da minha identidade. A identidade da máquina que gera riqueza para mim é diferente de mim. Eu gosto de falar para um empresário assim, ó, você não é dono da sua empresa, você é um empregado da empresa que você criou. Porque se eu não enxergo assim, primeiro que eu vou abusar das pessoas. A pior desgraça que tem é alguém se achar o dono da empresa e achar que os outros é funcionário dela. Esse conceito, ele é terrível. Ele põe as pessoas em escalas de importância e utilidade diferente. Isso não é legal. Não há uma escala de importância entre as pessoas que são donas e as pessoas que trabalham no mesmo negócio. Não há. E aí fica assim, os empregados querendo mostrar para o patrão que eles são muito importantes. E o patrão achando um absurdo eles querendo mostrar que são importantes. Mano, isso é insano, isso é coisa de criança. É de menino quando junta e fica querendo um mostrar que o brinquedo é mais importante que o outro, sabe? Então, olha, se eu sou dono de um negócio, eu só tenho lucro dele. Isso não me põe moralmente superior a ninguém, nem em condições superiores a ninguém. Eu preciso entender que eu só sou um empregado naquela empresa que eu criei. Ah, mas você é um empregado mais bem remunerado. É verdade.
Por isso que no Brasil, graças a Deus, qualquer pessoa pode ter sua empresa. Lembra que eu falei? No dia que eu acordei e percebi que se eu gerava riqueza para o Conselho Regional de Contabilidade, eu podia gerar para mim, eu falei, para que eu estou fazendo aqui, ué? Quando eu assumi a fiscalização, o Conselho faturava 350 mil. Em um ano, ele tinha 1,5 milhão de faturamento. Uai, se eu conseguir fazer isso para o Conselho, eu consigo fazer isso para mim? Não é verdade? É. Só que eu tinha 10 anos de história já, né? Quando eu acordei. Se eu fizesse isso no primeiro ano, ia dar com um burro na água. Eu não ia conseguir fazer meu trabalho. Outro princípio é o princípio da continuidade. Eu sempre preciso pensar em qualquer estratégia, qualquer decisão, com a continuidade da minha capacidade produtiva. Eu detesto. Sabe o que é um homem detestar? Eu detesto academia, atividade física. Eu detesto. Não existe um troço pior pra mim no mundo que isso. O ambiente, aquela repetição. Eu detesto isso. Mas com 48 anos, eu preciso disso. Senão eu não vou conseguir ter força para trabalhar. Daqui a pouco minha saúde está quebrando, a minha família, eu vamos depender de aposentadoria, de outras coisas que agora eu não quero. Sabe qual é o meu plano de aposentadoria? Não me aposentar. Por quê? Eu não vejo dignidade no modelo de aposentadoria que rege hoje. Eu parar de trabalhar para ficar viajando e curtindo a vida, enquanto tem gente passando necessidade? Para, cara. Não consigo ver isso como saudável. Então eu quero me divertir gerando riqueza e multiplicando ela. Isso é honroso, isso é digno. Princípio da utilidade. Para isso eu vou precisar pensar com continuidade. Princípio da utilidade. O que eu vou produzir, o que eu produzo, onde eu vou aplicar a minha estrutura financeira, precisa ser útil às pessoas, certo? Estou conversando com o Luan hoje, dia 28 de junho de 2022. Luan, tive uma ideia, uma sacada violenta. Pensa num computador que você pode pôr ele na mesa. Uma caixa quadrada para você botar toda a estrutura dele dentro e uma tela, a parte dele. Eu tô criando esse negócio, cara, vamos lançar no mercado. Entendeu a sacada? Toda a parte estrutural dele, memória, máquina principal e tal, numa caixinha do lado. E do outro lado, para não ocupar espaço, um monitor. Não é uma ideia sensacional? É nada, gente. Isso está deixando de ser usado. Eu estou inventando um troço que é inútil. Um dia nós montamos uma aceleradora de negócios, né? A gente pegava propostas de pessoas de negócios, estudava, viabilizava, aportava capital para eles crescerem. E aí um amigo meu de Joinville me chamou e falou assim, mano, eu tive uma ideia sensacional. Rapaz, eu comecei pensando numa agenda. E ele descreveu a agenda do Google para mim. Aí eu falei assim, não, cara, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu ficava comigo, né? Não, tem alguma coisa que eu não tô entendendo. Não, isso. Não, aí isso vai ser assim. Não tem o Google? Então, é parecido com aquilo. Falei, não, cara, não acredito, né? Falei, mano, alguém já teve a ideia que você teve. Não, minha ideia é original. Não, mano, o Google faz tudo que você faz. Você citou o Google pra mim diversas vezes. Não, eu acho que você não tá entendendo bem. Eu falei, não, tudo bem. O que você quer com essa abordagem? Não, eu queria que você arrumasse um comprador pra minha ideia. Comprar ideia? Rapaz, se você conseguir um louco que compre ideia, você me apresenta ele, eu também quero conhecer. Porque não existe isso. Eu quero fazer algo produtivo. Primeiro, eu tenho que botar para acontecer. Quando estiver acontecendo, estiver faturando, aí eu chamo a Thay para ser investidora do negócio. Porque o investidor, ele não tá com dinheiro sobrando e quer jogar fora, mano. Ele quer multiplicar a fonte de geração de riqueza dele. O meu negócio, se ele não for uma fonte de geração de riqueza, não dá. O Google oferece a agenda dele de graça. Para que eu vou pagar R$1 em qualquer outra agenda? Faz sentido? Princípio da utilidade. E por fim, princípio da legalidade. Legalidade e continuidade andam juntos. Se eu tenho um negócio ilegal, o dia para mim acabar com ele tá marcado na agenda. Vamos trazer bebida alcoólica do Paraguai? A gente vai comprar R$80 o uísque e vai vender 250 aqui. Que negoção, velho. Quanto tempo você vai fazer isso? Quanto tempo? Suponhamos que você não seja pego e você comece a vender muito. Como é que você vai registrar o seu patrimônio? Você vai montar uma igreja, vai lavar o dinheiro por ela? O que você vai fazer? Então o que eu faço tem que ser legal, tem que ser útil, contínuo e tem que estar separado da minha identidade. Beleza? Nós vamos aprofundar em cada um desses aí no próximo encontro nosso. Muito obrigado.